Motivação é como banho. Você precisa diariamente. Por isso é importante ouvir coisas boas, coisas que motivam, coisas que cancelam os pensamentos negativos, coisas que sejam uma força impelente, que o levem para frente, que o levem para cima. Você não precisa ouvir coisas que deprimem, coisas que baixem sua autoestima, coisas que tendem a desviá-lo de seus objetivos. Você tem 2 ouvidos. É verdade que você não pode deixar de ouvir. Não tem como trancar o ouvido, mas tem como filtrar aquilo que escuta. Já dizia a antiga sabedoria popular que você deve deixar entrar em um ouvido de trote e sair no outro de galope. Quer dizer, entrar devagar em um ouvido, mas sair depressa no outro. É isso. É o segredo para eliminar o que não precisa ouvir. Aquela ideia de que o que você quer é impossível, aquela ideia de que você não vai conseguir, que não vai dar certo, vai dar errado, que você vai perder. Não escute. Você não precisa disso. Use os 2 ouvidos, um para entrar e outro para sair. Não registre essas ideias negativas. Não permita que fiquem na cabeça. Não manche o seu bom planejamento. Não contamine a sua mente. Você não precisa de nada que não tenha conotação positiva. Jogue tudo fora e depressa. E depois tem aquelas inverdades que falam de você, ou às vezes são mentiras grossas mesmo. Não se sinta ofendido. Outra vez use os 2 ouvidos. Faça entrar devagar e sair depressa. Se ficar ofendido, estará fazendo o jogo dos mentirosos. Se não é verdade, então não ligue. Não há mentira que resista à passagem do tempo. Deixe o tempo cuidar do assunto. Não gaste tempo remoendo o que não é verdade, o que não tem proveito, o que não faz bem. Sem essa de ficar chorando pelos cantos. Deixe daquela coisa de criança. Olha, só o que estão falando de mim. Estão falando, mas você não é. Estão falando, mas você não fez. Então não interessa, não procede. Não permita sujar a sua mente com mentiras, muito menos magoar o coração. É o jogo do inimigo, fraquejar você. Então não renda, não se afete. A sua mente só tem espaço para um pensamento de cada vez. Então cuide que seja um pensamento positivo, um pensamento que constrói, um pensamento motivador. Que seja a mola propulsora que você precisa. A mentira é logo desmascarada. É só a poeira baixar. Quando a poeira baixar, você vai ver quem estava montando uma mula e quem estava montando um cavalo. Precisa de um vídeo? Apareceu para vocês o vídeo aí? Rolou? Sim. Então, bora lá. Isso aí, gente. Faça um excepcional dia, mais uma vez. Sabadão, nosso treinamento de treinadores. Hoje a gente vai falar aqui de um tema importantíssimo para todo mundo, inclusive, né, essa semana que vou contar um pouquinho para vocês como é que foi aí. E hoje já estou vivenciando aqui, tendo que praticar isso aqui logo cedo. Então, aqui é na prática mesmo. E vamos lá. Deixa eu ver aqui no chat aqui antes da gente começar. Como ter as próprias certezas. Pois é. Hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui, acalmar, né? Acalmar. E, nossa, para mim isso aqui, né, foi a minha semana inteira, né? Foi de um jeito aqui, né, praticando a aula de semana passada, muito, muito intensamente. E eu quase que eu falo para vocês assim, ó, gente, amanhã não vai ter aula, porque foi uma semana bem, bem puxada, assim. Essas aulas, elas acontecem, né? São baixadas aí durante a semana. Minha semana foi extremamente corrida, né? Eu botei muito em prática o que a gente falou semana passada aqui de força e potência, muito mesmo, né? Em prática, então é importantíssimo estar praticando para sentir também, até para poder compartilhar com vocês as experiências. Eu acho que até vai ser legal de começar assim hoje, né? Contando um pouquinho como é que foi. Mas aí eu quase cheguei ontem e falei, gente, não vai ter aula, não tem, tipo, não consegui parar esse momento de virar e
e qual que vai ser o tema, né? E aí a cabeça começou, nossa, acabou, né? Me comprometi, falei que ia vir aqui 52 semanas, né? Um ano. E acabou os temas, acabou o que eu tinha para falar, o que eu tinha para passar, falei agora, né? Ontem foi um dia, né? Assim, de todos os dias da semana, assim, fisicamente, ontem foi o que foi mais tranquilo, mas mentalmente, assim, começou, eu vi que o quanto de coisa estava na minha cabeça aqui no fim do dia. E nessa turbulência de o que vai ser a aula, de o que vai ser, essa aula que chegou ontem era às 9 horas da noite, né? Aconteceu justamente por conta do movimento aqui do tema da aula, que é o acalmar. É acalmar. Então, como sempre, eu gosto de começar a aula aqui trazendo, né, colocando um pensamento aqui, colocando uma pergunta, né, para que os pensamentos vão buscar, possam ir lá buscar a resposta, né? E a primeira pergunta aqui foi a que eu coloquei lá no grupo, inclusive, né? Quantas vezes você perde a calma por dia? Se é que vocês perdem a calma aí no dia de vocês. Não sei se alguém aqui passa por isso, né? De perder a calma. Vocês perdem a calma no dia de vocês? Hoje eu estou vendo só a Yane aqui. Perde a calma, Yane, no seu dia? Às vezes sim, né? Talvez até É, com pouca coisa assim, né? Mas às vezes sim. calma, né? Acho que todo mundo perde a calma em algum momento, né? Tem preocupações. E a outra pergunta, né? Se é que quantas vezes você perde a calma no seu dia? Eu estou perguntando porque eu sei que acontece, eu perco a minha também. Como que a gente faz para voltar, né? Como você faz para tê-la de volta? Como é que faz para ter essa calma de volta? Acho que é o mais importante, porque quando a gente perde a calma, é muito fácil a gente começar a aprofundar, assim, né? Aprofundar, e aquilo ali vai virando um caos gigantesco na cabeça, e às vezes você está com um problema e você fica buscando como que eu vou resolver, e aí parece que o negócio vai crescendo, 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 e o lance do acalmar aqui é o que vai fazer, na verdade, trazer a solução. E olha que louco, né? Porque esse tema de hoje só veio justamente porque as coisas aconteceram dessa forma que eu estou falando para vocês, né? Desse caos aí, dessa correria. E aí, na hora que veio esse lance do acalmar, né? E aí eu vou dar algumas ferramentas aqui, alguns gatilhos para vocês começarem a perceber, né? O que vocês podem fazer. Eu falei, a gente está aqui num treinamento de treinadores. Então, o que é ser um treinador, né? Ser um treinador é você passar uma experiência sua, né? Você ser um expert, né? E o expert não é você ser o faixa preta. Às vezes você é um expert naquilo ali que você faz, só naquilo, em uma coisa específica. Pode ser fazendo um café, puto. Eu sou expert em fazer um café. Cara, eu faço um café como ninguém, eu faço um ovo frito como ninguém. Isso aqui eu sou expert. Isso aqui eu tenho a manha de ensinar alguém aqui e a pessoa ficar top nisso aqui. Então, o que é esse treinamento? É passar essa experiência. Então, são duas coisas, né? Que é justamente você ter um conhecimento e ter a experiência, a prática disso. E ontem, nesse caos mental que eu comecei a ficar, eu falei, putz, já estava, né, a semana, corpo muito acelerado, mente muito acelerada. Bom dia, Sandrinha, Samanta, Tavinho, Luciane, bom dia, gente. O que eu vou falar para essa galera? Eu falei, putz, se é um treinamento de treinadores, eu vou passar para eles a minha experiência, o que eu estou vivenciando aqui. Hoje eu estou vivenciando essa falta de calma aqui agora, nesse fim do dia, nessa semana corrida, né? Esse momento aqui de, putz, o que eu vou falar para a galera amanhã? Eu falar, vou ter que falar que não vai ter aula. E aí eu falei, não, peraí. Se é para eu passar uma experiência, qual é a experiência que eu estou passando essa semana? E aí eu falei, pô, mas a experiência que eu estou passando essa semana é a experiência do que eu estou vivenciando da aula passada, né? Que a gente falou aqui de força e potência. Coloquei muita força, muita potência. Aí o pessoal que trabalha comigo aí, Anne, André aí, talvez tenham percebido aí. Botei um baita de um gás essa semana, né? Foquei em um ponto aí. Coloquei pressão mesmo, assim, ó, muita, né? E eu vi o resultado, né, que vai acontecer. Eu já tinha visto acontecer outras vezes. Falei, agora eu preciso botar em prática, eu vou comprovar aquilo que eu falei para a galera semana passada e realmente dá resultado mesmo, assim, ó. A gente bota um foco, você se dispõe, vai para a ação, né, o negócio acontece. Semana de força e potência aqui, ó, eu coloquei força máxima, levantando muito cedo, me envolvendo em mais um grupo aqui de transbordo aqui, de aprendizado. Na quarta-feira,
né? Então, quarta-feira, às 5 da manhã, né, o pessoal me chamou aqui para participar de um grupo para a gente, né, conversar sobre psicanálise aqui, né? Então, esse é um outro grupo que eu me meti aqui, além do grupo da quinta. E eu falei, cara, estou com tanta coisa já que eu tive que fazer. Eu falei, se eu vier nesse grupo 5 horas da manhã aqui, aí o outro amanhã das 5, vai me travar. Eu já levantei mais cedo. Quando foi 5 da manhã, eu já tinha, falei, toda semana da Força e Potência, eu já tinha treinado, já tinha regado as plantas, já tinha feito café, já tinha tomado banho. Às 4h40, assisti uma aula, às 5 horas eu estava sentado aqui na reunião com essa galera aí. Então, rolou isso tudo em uma hora, assim, eu consegui fazer um bocado de coisa. Já vinha na semana bem corrida. Isso foi segunda, foi na terça, na quarta teve essa reunião, na quinta tem uma aula aqui às 5 da manhã, que eu dei aula aqui também às 5 da manhã, né? E aí, quando foi na sexta-feira, eu estava sentindo, o corpo estava sentindo muito, sim, né, fisicamente. Então, foi uma semana, assim, de muito esforço físico, né, principalmente físico. Só que é muito louco, porque eu percebi, assim, que eu fui para um esforço, né, fiz uma força física maior, né, claro que demanda sempre um esforço mental, mas o esforço físico foi maior. Mas o esforço físico, né, não é tão grande quanto o esforço mental. E isso que é importante, primeira coisa a gente entender. Porque o esforço físico, a gente consegue vencer ele com a mente, né? A gente consegue superar ele mentalmente. Eu costumo correr, né, pelo menos uma vez por semana, treino todo dia, mas correr mesmo uma vez por semana, corro 5 quilômetros. E né, algumas coisas que eu aprendi nesse lance do esforço físico, que primeiro, né, que a gente, sempre que a gente está fazendo um esforço, que a gente acha que não tem mais energia, a gente tem sempre mais 40% de energia nessa hora que a gente acha que não tem mais. Então, sempre tem 40% a mais para a gente poder utilizar, né? Então, isso é uma coisa que tem que ficar na mente, porque quando começa a ficar muito pesado, a nossa tendência é parar, é largar. E não, a gente tem mais 40%. A gente tem que saber ativar isso, né? E aí isso é uma força mental. E o corpo dá conta, né? Quem não dá conta é a mente. Ela começa a querer, não para, ela começa a querer fazer você desistir. Porque tá tirando energia do seu corpo. Claro, você tá que nem eu tô correndo, que nem hoje tá um sol, assim, tá muito forte. Deve estar uns 35 graus aqui, eu nem olhei, mas tá muito forte já agora, 8h50 da manhã. Né? Imagina, eu fui treinar hoje de manhã e eu acabei acordando um pouco mais tarde, né? E a minha manhã já entrou num looping aqui de correria, né? Hoje a Karen não está aqui, ela está vendo outro curso, fui ajudar ela lá a colocar as coisas dela para funcionar também, né? Para ela ligar no outro computador. Minha filha aqui dá uma correria, eu também. E, cara, já tá acontecendo um caos aqui. E não sei o que eu vou fazer agora. Tem que usar essa técnica aqui que a gente vai aprender hoje, de acalmar. Mas é isso, o lance do esforço físico, do cansaço físico, a gente consegue vencer mentalmente. Mas e o cansaço mental? Como é que a gente faz para vencer ele fisicamente? Não tem jeito, só descansando. É o descanso. E aí, o descanso pode ser dormir, pode ser parar, né, e só respirar, mas tem que ter o descanso. Tem que ter o acalmar. Né, o acalmar, para que a nossa mente volte, vá voltando. Vai voltando. E acho que antes de mais nada aqui, né, eu quis conceituar assim, o que é, né, o que é perder a calma? Para a gente lidar com as coisas, a gente precisa entender o que elas são. Porque, né, o que a gente vem construindo aqui desde o do primeiro dia é treinamento mental, né? Entender como é que funciona, entender como é que a gente se comunica com os outros, com a gente mesmo, com a gente, como é que a gente vai persuadir os outros, mas principalmente como é que a gente vai se persuadir. A gente está o tempo todo se persuadindo. Quando eu coloco uma pergunta aqui no começo, seu cérebro já começa a buscar uma resposta ali. Ele já começa a funcionar, ele começa a tentar te persuadir, inclusive com as ideias que você tem, confirmando elas. Né? Qualquer coisa que a gente tem na mente, né? Uma polaridade, né? Falei várias vezes aqui desse lance da eleição, eu penso sobre esse candidato, sobre aquele candidato, e eu tenho as minhas justificativas, e mesmo às vezes que eu veja coisas contrárias, é muito fácil de eu buscar o que confirme, negativar um lado e positivar o outro. E isso é para todas as ideias. Né? E o perder a calma, né? Perder a calma, justamente o que é? É a gente deixar que as coisas aconteçam, né? É o ter pensamentos ao invés de pensar. E perder a calma é a gente entrar no caos. Né? É entrar no caos.
E o caos mental, muitas vezes, é dificílimo de sair para quem, né, tem pouco treinamento. Então, se a gente tem pouco treinamento, como é que a gente faz para sair do caos mental? Isso aqui a gente vem fazendo um trabalho de construção de conscientização, de consciência, de autoconsciência, de se perceber. Né? De se perceber como é que a gente funciona. Porque se a gente não entende como é que a gente funciona, se a gente não sabe lidar e não treina isso, inclusive, na hora que a coisa acontecer, a gente não vai conseguir lidar. E perder a calma é justamente isso, né? É entrar no caos. E o que é entrar no caos, né? O caos, né, ele só acontece por uma ação. Olha que louco, né? Então, o caos, né? O perder a calma é uma ação. Sim, é uma ação. Imagina isso aqui, né? Eu gosto de dar esse exemplo aqui. Aprendi esse exemplo aqui com o André, inclusive. A gente tá... eu vou até tirar aqui, ó, o fundo da tela para mostrar para vocês melhor. Cadê? Nada. Aqui, ó. Eu tô vendo a garrafa aqui, né? A água lá, ó. Parada, né? Se eu ficar com a mão parada aqui, ó. Eu fico balançando um pouquinho, mas ela tá lá, ó. Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Olha como que a água tá... Olha como que a água tá chacoalhando ali dentro, ali, ó. Tá gerando um baita de um caos aqui dentro da... Acho que vocês não ficou sem a telinha, né? Deixa eu ver. Ó. Olha como a água balança aqui dentro, ó. Só que se eu paro de balançar, o que acontece? Na mesma hora ela volta, ó. Olha de novo, ó. Olha lá o caos que tá dentro da garrafa ali, ó. Só que a hora que eu paro, o natural da gente é a harmonia. É a harmonia. Percebe que o caos aqui só acontece quando eu movimento, ó. Quando eu estou movimentando, quando eu estou fazendo alguma coisa aqui, quando eu estou botando pensamento na minha cabeça, quando eu estou botando ideia aqui, coisa acontece. Mas o natural é isso aqui, ó. Se eu parar, na hora ela volta. O vento, né? A parada aqui, se eu começar a fazer assim, abanar, o que acontece? Começa a gerar um caos. O vento começa a se movimentar, começa a sair aqui da posição dele. Só que se eu parar de fazer esse movimento, ele vai tomar o espaço de novo, vai se harmonizar. Percebe? Então, o que é o caos? Senão a gente colocando uma ação. Uma ação nossa para perder a calma. Uma ação nossa. E aí parece que as coisas de fora é que fazem a gente perder a calma. Mas as coisas de fora só fazem a gente perder a calma porque a gente, né, usa uma ação de pensar, né, para pegar aquele estímulo de fora e começar a criar pensamentos que tiram a gente da harmonia, que vão gerando caos. E é muito louco, é uma coisa muito sutil, né? É importantíssimo, ó, presta muita atenção, gente, nisso que a gente vai falar hoje aqui, presta muita atenção, porque isso aqui é tudo muito sutil, é muito ligado, e só que sempre, né, tem um lado que é bom das coisas, assim. Sempre falo, tudo, sempre, na verdade, a gente pode converter para um lado bom. E aí já vou pegar uma coisa que eu vou falar lá na frente aqui, esse lance de converter, né, a energia, falando do caos. Então, quando a gente fala do caos, que para acontecer o caos, para perder a calma, tem que ter uma ação nossa, não é ação de ninguém, não é ação do meio, não é ação de nada, é uma ação nossa, de pensar sobre aquilo e gerar pensamentos que fazem a gente sair dessa harmonia. Só que olha que louco, né? Se o caos só acontece por uma ação, só que, lembra que a gente falou que acontece? Todos os resultados que a gente tem na vida são resultados do quê? De uma ação que a gente toma. Fala, não, peraí, então vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Então, se todos os resultados que a gente tem, eles partem de uma ação, que ação? Ação de pensar, ação de escolher, de fazer uma escolha, de tomar uma decisão, de fazer um movimento mental ou físico. Todo que acontece, resultado vem de uma ação. Então, será que o caos é tão ruim assim? Será que o caos, perder a calma, é tão ruim assim? E ele talvez só seja ruim se a gente não souber usar isso para converter para aquilo que a gente precisa. Então, sempre, né, o que a gente tem que entender assim, aqui, sempre vai ter alguma coisa acontecendo. Sempre vai ter um caos em algum ponto, em algum lugar. Né? Então, eu até falei para a galera ontem na nossa reunião de trabalho aqui, ó, gente, não adianta a gente ficar fazendo as coisas, trabalhar, achando que nada vai acontecer de errado, e quando acontecer, a gente se desesperar. O que a gente precisa fazer, na verdade, é estar preparado. O que a gente tem que fazer é estar preparado, porque a gente não sabe o que vai acontecer em nenhum momento. Só que se as coisas não acontecem, a gente não tem crescimento. Olha que
Que paradoxo, né? A gente sempre busca a calma, né? Busca a plenitude, mas é no caos que as coisas acontecem. As coisas vêm, que acontecem os resultados. Só que a gente não se prepara e se desespera na hora que as coisas acontecem. E aí fica aquele negócio nublado, né? Quando a gente está com medo, quando a gente está no caos, né? Sem calma, o nosso cérebro, nosso neocórtex fica completamente nublado, você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, você não consegue buscar soluções. Então é muito louco isso, porque a gente tem que pensar, poxa, como que eu vou me acalmar, mas ao mesmo tempo que eu estou fora da calma, eu estou numa curva de um aprendizado, se eu souber usar. Se eu souber usar, isso aqui pode virar uma curva de aprendizado. Isso aqui é saber converter energia. Olha que louco. Então vamos lá. Então o que acontece? O que eu escrevi aqui, o caos te impulsiona a buscar uma solução. Ele é um impulsionador. Imagina que se não acontece nada, né? Não acontece nada. O que vai acontecer? Nós vamos ficar sempre no mesmo lugar. E talvez ali aquele lugar é a tal da zona de conforto, né? Que eu gosto de chamar de zona de comodismo. Talvez aquele lugar ali é a zona de comodismo. Que talvez, eu falo que não é confortável porque eu busco conforto, né? Na verdade, eu busco conforto o tempo todo. Eu estou trabalhando aqui, eu estou numa cadeira, eu quero que a cadeira seja confortável, eu fico o dia inteiro sentado aqui, poxa, eu quero que está numa zona de conforto para trabalhar aqui, né? Tem que estar confortável. Agora, o comodismo é que mantém a gente onde a gente está. E a gente está aqui nessa terra para seguir o fluxo das coisas. Como é que o mundo funciona? A gente não vive hoje como a gente vivia 10 anos atrás. 15 anos atrás, a gente não tinha essas ferramentas que a gente tem hoje para se comunicar aqui. 100 anos atrás, o que a gente tinha de ferramenta? As coisas foram evoluindo, né? Foram avançando. As coisas vão acontecendo no caos. Se vocês sabem mais, quando acontecem as guerras são os maiores momentos de crescimento, de desenvolvimento tecnológico, né? Muita coisa que a gente usa hoje foram desenvolvidos como armas, como ferramentas de guerra. Depois foram adaptados. O micro-ondas, por exemplo, é um. Então, enfim, tem várias coisas que vão acontecendo e as coisas acontecem no caos. Então, o que a gente tem que entender? Primeiro, o que é perder a calma, o que isso gera na gente e como é que a gente faz para sair. O segundo, como que eu uso essa calma para gerar um crescimento. Perder essa calma, né, para gerar um crescimento, esse caos para gerar um crescimento. Entendendo que a calma, né, perder a calma, entrar no caos, é sair da harmonia do nosso natural. É o primeiro ponto que eu tenho que fazer, eu tenho que voltar para o meu natural. Por quê? Porque para encontrar uma solução, né, que eu falei, o caos ele te impulsiona a buscar uma solução. Percebe que se você não tiver um problema, se você não passar por um momento de caos, de perder a calma, você não vai buscar nada. Você não tem nem motivação se as coisas não acontecem. Por é que as coisas acontecem, a gente começa a reclamar. A gente começa a reclamar, ai meu Deus, ai não sei o que eu vou fazer, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ai coitado de mim, e agora o que eu faço? Não, espera aí. Se não acontecesse isso, será que eu buscaria um crescimento? Eu só vou buscar porque está desconfortável. Então, vamos olhar construtivamente, positivamente para esse lado de perder a calma. E aí vamos aprender a utilizar. Então, para a gente crescer, tem que perder a calma, mas para achar a solução, a gente tem que estar na calma. A gente tem que voltar para nosso momento de harmonia, porque senão a gente não consegue encontrar. Quando acontece um problema, o que acontece? A gente começa a querer buscar a solução ali, com a mente completamente no caos. Só que no lugar do problema, você não acha solução. Você não acha solução. A aula de hoje, a ideia é que a gente a própria aula já seja a tarefa da semana. E aí eu comecei, né, desse meu movimento que eu fiquei nessa semana, de correria, de movimentação, né, de cansaço, muito cansaço físico, de um cansaço mental ontem, né? Qual que é o movimento que eu fiz e que eu faço, né? Eu comecei a colocar isso no papel. Eu falei, qual que é o movimento que eu faço para voltar para a calma? E eu comecei a observar. E como isso foi assim, uma coisa que era completamente inconsciente que fazia, mas que a hora que eu coloquei no papel que fez todo sentido. E isso aqui já é uma das coisas que eu vou falar aqui, que é o de converter energia. Então, eu vou falar três coisas aqui que, para mim, são um ciclo. Um ciclo para você voltar para a calma.
Então, primeira coisa, né, quando você perde a calma, né, você entra no caos, que você sai da harmonia natural, o que você tem que fazer? Primeira coisa, não pense no problema. Não pense no problema. Ah, pô, mas como que eu não vou pensar no problema se eu estou com um problema? No lugar do problema, você não encontra solução. Você não encontra solução. Vai ficar mais incomodado, né? Aquilo ali vai gerar mais conflito interno. No lugar do problema, não se encontra solução. Ó. Sabe o que é o ficar buscando? É que nem quando você está conversando com a pessoa falando, eu não gosto disso, isso aqui eu não gosto. Outro dia minha filha estava falando, e aquela professora minha lá, eu não gosto, porque ela é assim, não sei o quê. E ela ficou um tempão, a gente no carro, ela falando disso. Eu falei, tá, filha, agora me fala do que você gosta. O que você gosta? Não me fala do que você não gosta, me fala do que você gosta. Né? A gente tem uma tendência, né, a reclamação, a ficar falando, do que eu não gosto, pô, isso aqui, que merda, pô, que não sei o quê. E o que você gosta? Você fala mais do que você não gosta do que você gosta. Percebe que isso aqui é pensar no problema? A gente fica pensando no problema. O que vai resolver eu ficar pensando no problema? Tá, você não gosta, e aí? Mas pergunta aí, o que você vai fazer para resolver isso? Foi o que eu falei para ela, tá, você não gosta da professora, porque assim, o que você pode fazer para ajudar ela nessa atitude que você está falando que ela tem? Como é que você pode resolver isso aí? Porque, e como que você pode resolver isso com você primeiro, né? Quem está na sensação de não gosto, de incomodado, é você que está pensando. Não é a situação, não é o outro, é você. Não sei nem se o outro está se incomodando, não sei nem se o outro está pensando em você. Quantos alunos a professora não tem? Talvez vários estejam incomodados, mas talvez ela nem saiba disso. Né? O incômodo está em cada um. Então, para de falar do que você não gosta. Fala do que você gosta. Então, não é isso. Não existe solução dentro do problema. Então, primeiro ponto, primeira coisa, tira o problema da frente. Não pense no problema. Talvez não seja tão simples, né? Para quem não está treinado. Por isso que a gente vem aqui toda semana, aqui nas aulas, sendo uma construção. A gente veio fazendo essa construção. Hoje, quem está assistindo isso aqui, se estiver praticando, eu tenho certeza que tem toda a capacidade de fazer isso. De não pensar no problema quando ele acontece. Tá, mas aí como é que nós vamos resolver? Calma que nós vamos chegar lá. Calma que nós vamos chegar lá. Fique em paz, é que nós vamos para lá. Segundo, isso aqui é muito massa. Né? Isso aqui é muito massa, porque eu fiz isso ontem, né, e estou fazendo isso a todo momento que eu estou perdendo a calma. Todo momento que eu perco a calma. Que é, concentre-se no que você pode fazer agora. Percebe quando acontece um problema, a gente fica tentando resolver ele dentro do problema, que eu estou falando. A gente fica reclamando, e aí, às vezes, entra até num desespero, fica, meu Deus, mas e agora? Tal? E fica perdido. E você fica de um jeito que fica tentando fazer várias coisas. E se você não pensa no problema, você pensa no que eu posso fazer agora, porque não tem outra coisa para fazer. A verdade é que não tem outra coisa para fazer. Que seja fazer o próximo passo que eu vou falar aqui, o planejamento. Mas o que eu posso fazer agora? Então, foca no que você pode fazer agora. Ó. Use as ferramentas que você tem na mão. Ações rápidas. Haja rápido, mas use o que você tem na mão. Use o que você tem na mão para resolver agora. Não adianta ficar pensando em coisas mirabolantes. Já está acontecendo aí. Talvez o problema já esteja acontecendo, já esteja rolando um caos aí. O que você pode fazer para resolver agora, para minimizar isso agora? Igual apagar o incêndio. O incêndio já começou ali. O que você pode fazer agora? Se você não tem uma mangueira de bombeiro, você joga um balde de água. Você faz o que você puder. Você sai de perto. Isso que você pode fazer agora. Qual que é a solução que você pode fazer agora para minimizar aquilo? Então, primeiro ponto, não pense no problema. Segundo, faça o que você pode fazer agora. Só concentre no que você pode fazer agora. E o terceiro, né, que eu já dei o spoiler aqui, é planeje o próximo passo. Depois que você fez o que você pode fazer agora, planeje o próximo passo. Aí, pense no mais simples. Não tente resolver de uma vez. É só um passo por vez. A gente só dá um passo por vez. Você não tem como que você dar 2 passos. Né? Você só tem 2 pernas. Você não tem como dar 2 passos de uma vez. Você só dá um por vez. Já rápido, devagar, só dá um por vez. Então, olha que louco. Então, planeja o próximo passo. Depois que você parou de pensar no problema, fez o que dava para fazer agora, e talvez o que dá para você fazer agora é só isso, é planejar o próximo passo. Planeja o próximo passo. Não tenta resolver tudo de uma vez. Pensa no mais simples. Porque se você começa a pensar em tudo que você precisa fazer para resolver aquilo lá, você volta para o lugar do caos, né? Você perde a calma de novo. E começa a virar muita coisa. E aí é que vira o problema.
Quando é que as coisas viram problema? Quando você não vê um caminho de solução. Quando você não vê um caminho de solução. E isso é o que gera um caos na pessoa. Então, se eu passo para vocês aqui uma tarefa de fazer, sei lá, qualquer coisa, e vocês não sabem como fazer, talvez gere uma preocupação. Como que eu vou fazer? Mas se vocês me veem fazendo, vocês veem alguém fazendo, vocês entendem que tem um caminho, por mais que vocês ainda não fizeram, fala, peraí, você já se acalma. Você já percebe que tem um jeito de chegar lá. Então, planeja o próximo passo. E aí, como é que isso aqui vai funcionar? Pô, planejou o próximo passo. E aí você volta para o 1. Então, não pense no problema. Planejou o próximo passo, o quê? Pensando na solução. Aí você não pensa no problema. Se você não pensa no problema, você faz o quê? Faz o que você pode fazer agora. É um ciclo de 3 passos. Não pensa no problema, faz o que você pode fazer agora e planeja o próximo passo. Aí, quando você planejou o próximo passo, você vai fazer, vai ter que executar ele, sem pensar no problema. Fica nesse ciclo virtuoso. Olha só como isso aqui vai tirando da mente da gente essa preocupação. Percebe como... Aí fala, putz, Fábio, não é fácil isso. Não é fácil, lógico que talvez não é, porque eu falei, se você não estiver bem treinado, se você não entender como é que funciona, e aí a maioria das pessoas não entendem. E isso é outra coisa que a gente aqui precisa entender, porque nós vamos lidar com as pessoas nesse lugar de delas não entenderem. Putz, e aí ferrou. Porque é muito fácil delas virarem um gerador de ficar botando pilha nesse problema. Como é que a gente vai lidar com isso aí? Como é que a gente vai reagir com isso? Percebe? Porque as pessoas vão trazer, né? E 98% das pessoas vão trazer isso. E só você ali vai ter que nadar, né? No sentido, na verdade, a favor da vida. Porque eles estão nadando contra ali, botando caos. Né? Porque a harmonia é o natural. Como é que você vai fazer para essas pessoas pararem com isso? E para você não entrar nisso? Mantendo a sua harmonia. Não pensando no problema. Fazendo o que pode fazer agora. Planejando o próximo passo. Só o próximo passo. E não pensando no problema de novo. Fazendo o ciclo novamente. E para que isso aconteça, né, eu listei aqui ferramentas que eu uso, né, formas que eu uso de fazer esse movimento de acalmar. Que também já pode ser a tarefa de vocês. E, na verdade, são ferramentas, né, não são nem tarefas, são ferramentas para vocês utilizarem. Então, o primeiro de todos eles, primeiro, assim, ó, é o tão simples, a gente está fazendo toda hora, sem perceber, e esse fazer sem perceber, inclusive, é o que talvez muitas vezes leva, né, a gente a ter as sensações, porque assim como a nossa psicologia influencia a nossa fisiologia, o contrário também é verdadeiro, nossa fisiologia também influencia a nossa psicologia, a forma que a gente está fisicamente influencia a nossa mente e vice-versa. Então, primeiro ponto, primeira coisa, primeira ferramenta é respiração. Respiração. Oxigênio no cérebro, quando você respira calmamente. A gente tem a tendência de ficar respirando muito rápido quando a gente está ansioso. Então, quando a gente sai da harmonia, né, a gente entra no caos, a tendência é ficar respirando rápido e sem a gente perceber. É muito inconsciente. Então, o respirar, além de você oxigenar o cérebro, traz consciência. Você está fazendo, quando você faz essa forma de inspirar fundo assim, ó, prende, solta devagar, você está consciente ali do movimento que você está fazendo. Isso aqui vai acalmar, isso aqui relaxa os teus músculos, relaxa a tua mente, oxigena o teu cérebro, os pensamentos começam, né, de preocupação, eles começam aos poucos a se dissolver. Você tem que fazer, acalmar, respirar, porque acalma. Pela própria respiração em si e pelo movimento consciente que você está fazendo, você começa a ficar presente. Então, essa é a primeira ferramenta, assim, ó, fundamental. Isso você pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar. Ninguém precisa nem perceber o que você está fazendo. Só para e respira. E a gente às vezes faz isso até inconscientemente para acalmar, né? Aquela, sabe? Respira. Respiração. Primeiro ponto. Então anotem aí, essas ferramentas são poderosíssimas. Segunda, meditação. Talvez isso aqui fala, putz, mas meditação, eu vou ter que sentar ali e parar para meditar. Ai, nossa, né? Putz, como que eu vou fazer? Meditação não precisa parar, sentar, fechar os olhos, sentar em posição de lótus ali, palmas da mão para cima. Meditação é o tempo todo. Meditação é o tempo todo. Enquanto eu estou aqui falando com vocês,
Eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo durante o meu dia, eu já estou meditando. O meditar é você observar os seus pensamentos. Observe os seus pensamentos na hora que você perde a calma. E é difícil, né? Porque quando eu perco a calma, eu entreguei o comando, o governo das minhas emoções, dos meus pensamentos para minha própria mente. Entreguei assim, ó, de mão beijada ali. E eles estão acontecendo sem o meu consentimento, né? Aliás, com o meu consentimento, né? Porque quem permite ou aquilo acontecer ou não sou eu. Só que totalmente inconsciente ele vai acontecendo ali. E quando a gente tem a tendência de fazer isso muitas vezes, de ficar reclamando, de ficar se preocupando, de ficar se alimentando de coisas, né, de ouvindo coisas, assistindo coisas, participando de coisas que geram muito caos a gente, pô, aquilo ali, se o automático é assim, vai ficar muito mais fácil dele fazer esse movimento do que o contrário. É muito mais fácil ele fazer esse movimento de tirar você do caos. Porque você vir aqui hoje, pegar aqui, em qualquer lugar que você vai, pegar uma ferramenta e praticar quando você não está no caos para que você possa utilizar na hora que você precisa. Consegue fazer um movimento contrário. Ontem eu ouvi um negócio muito louco, assim, ó, que eu achei, eu já tinha percebido, já tinha ouvido isso, sim, né, ontem mais claro, mas e eu já vi que eu uso isso muitas vezes, que é um portal, né? Existe um portal de 5 segundos. Então, quando alguma coisa acontece, qualquer coisa, se abre um portal de 5 segundos. Então, qualquer coisa, você recebeu uma notícia ruim, quebrou alguma coisa, aconteceu alguma coisa ali, aquela hora que é a hora que você entra no caos, que você perde a calma, se abre um portal de 5 segundos. O significado que você dá para aquilo que aconteceu naqueles 5 segundos é o que vai ficar, é o que vai nortear os seus pensamentos dali para frente. E às vezes você dá um significado muito forte, muito pesado para uma coisa que aconteceu ali, e você passa semanas e anos com aquilo ali, né, na cabeça. Isso é que gera os bloqueios mentais, os bloqueios emocionais. E você às vezes não consegue se livrar daquilo. Às vezes você brigou com alguém e fica guardando a mágoa e guarda aquilo ali dentro, porque você colocou aquele pensamento, aquela ideia naquela janela de 5 segundos. Só que vocês não sabiam disso, talvez, até agora. E agora estou dando essa informação. E como é que você vai fazer na próxima janela de 5 segundos que abrir aí? Se você não tiver treinado e não perceber e simplesmente reagir com as coisas que chegarem para você, muito provavelmente você vai colocar ali, ou vai gravar ali nessa janela uma informação, né, um rótulo de que aquilo ali, isso aqui não foi bom, isso aqui foi péssimo, isso aqui foi muito ruim. E aquilo ali vai virar uma reclamação e vai ficar só gerando mais caos na sua mente, sempre que aquele pensamento, né, ou que alguma coisa remeter aquele pensamento ali na sua mente. E a gente tem vários estímulos, né? Existem várias âncoras que acontecem na vida da gente que trazem sensações de volta. A olfativa é uma das mais fortes. Já tiveram essa experiência de sentir um cheiro específico? Você, na hora, assim, se lembra de quando você era criança, de alguma coisa específica que aconteceu, ou um perfume, alguma coisa que você se sente e fala, nossa, lembrei daquela pessoa, lembrei daquela situação, lembrei. É automático, assim, a cena vem, muitas vezes, assim, completamente vívida na mente da gente. A memória olfativa eu acredito que é a mais forte que tem, ela é poderosíssima, mas tem vários outros gatilhos. Muitas vezes já aconteceu de vocês talvez chegarem, ver uma pessoa que vocês nunca viram, não conheceram a pessoa naquele momento, você olha e fala, putz, não foi com a cara dessa pessoa. Talvez você não percebeu que talvez aquela pessoa tenha algum comportamento, algum movimento, ou fisicamente, às vezes ela lembra uma outra pessoa que fez alguma coisa, que gerou alguma coisa ali em você, que você gravou na tua janela, que na hora que você vê aquilo ali, uma coisa parecida, uma situação, uma pessoa, um comportamento, aquilo ali dispara de novo na tua mente aquela mesma sensação que você gravou lá atrás. Olha só como informação, conhecimento é importante. O conhecimento só vira sabedoria quando a gente bota na prática. E não adianta nada eu explicar isso aqui tudo para vocês agora, e aí na hora que daqui a pouco a gente desliga aqui, ou até mesmo aqui, daqui a pouco acontece alguma coisa, você entra num movimento aí, acontece qualquer coisa, a gente chega a notícia, acontece, quebra alguma coisa, cai alguma coisa, você, meu Deus, tá. E aí a janela de 5 segundos está ali, ó. O que você vai fazer naquele tempo ali? Né? O que você vai escolher naquele momento ali? Você vai escolher ter sabedoria, né? Aprender com aquilo ali que está acontecendo, ou você vai escolher colocar uma mágoa, né? Ficar sentindo coisas ruins ali, dar um significado ruim para aquilo lá. O que você vai escolher? Qual que vai ser a sua escolha? Sempre a gente tem as escolhas. Olha que louco, né?
Então, a meditação, né, a gente falou da respiração, e a meditação é isso, é você só observar seus pensamentos, agora, inclusive. Que pensamentos estão acontecendo aqui na minha mente? Agora que eu estou falando, na hora que acontecem as coisas. Se eu paro e respiro, já fica mais fácil de observar eles. Essa é a segunda ferramenta. Terceira ferramenta, visualização. Visualização. Então, visualização é o que é? Você colocar intencionalmente na sua mente uma imagem daquilo que você quer. Né? Lembra que eu falei? Me conta do que você gosta, não do que você não gosta. Me fala do que você gosta. Não fique falando que você não gosta. O que você não gosta, você está reforçando essa ideia na tua mente. Tira ela daí. E fala do que você gosta. Porque quando você está falando do que você gosta, você também está reforçando aqui na sua mente. Repetição. É a repetição que vai ajudar você a mudar os seus paradigmas. Essas ideias fixas, né, são paradigmas. São conceitos ali. São crenças que estão, né, cristalizadas, às vezes, na sua mente. O que você vai fazer para tirar aquilo dali? Como que você vai fazer? A repetição. E ela só está ali, provavelmente porque você fez muita repetição daquilo ali. Então, faz repetição de outras coisas, daquilo que você quer. E, às vezes, né, também não é simples, aliás, não é fácil, né? Porque é simples, né? É só você visualizar. É só você visualizar. Como é que você faz para isso? Então, visualização. Ó. Pensa na situação resolvida. E em como você se sentiria, né, com essa situação resolvida. Isso é visualizar. Visualizar é você colocar uma imagem mental. Para colocar uma imagem mental, percebe que você tem que estar calmo, consciente, né? Porque a gente fica criando imagens mentais aqui. Já dei várias vezes o exemplo da bola aqui, né? Falando, não pensa na bola, não pensa na bola, não pensa no elefante colorido. Elefante rosa, não pensa. Eu ficar falando não pensa nisso e ficar dando estímulo, não sinta a sua língua aí dentro da boca agora. Você não estava sentindo até agora. Aí na hora que eu falei, você começa a perceber ela ali. E se eu fico falando, você fica percebendo. Então eu estou dando um estímulo. Uma visualização, o que é? Eu intencionalmente colocar as ideias ali dentro. Né? E aí eu posso colocar da forma que eu quiser. Eu vou colocar visualizando aquilo que eu quero, como eu gostaria que estivesse a situação. E eu visualizo ela, inclusive com a sensação, principalmente colocando a sensação que eu vou estar sentindo quando aquilo ali estiver acontecendo daquele jeito. Eu sinto agora. Eu coloco aquela sensação agora, porque eu estou gravando aquilo ali na minha mente. O que vai acontecer? O subconsciente, lembra que eu falei lá atrás? Ele vai ficar buscando um jeito de fazer aquilo funcionar. Se você colocou essa ideia na sua cabeça, é essa ideia que ele vai fazer funcionar. Você coloca a ideia do problema, é a ideia do problema que ela vai fazer funcionar. O que você vai colocar na sua mente aqui? Ó? É da solução, é da coisa resolvida ou é do problema? O que você vai escolher? Percebe? Então, a visualização, como ela é poderosa. E quando a gente começa a criar imagens mentais, você começa a se afinizar com aquilo. Você começa a quebrar bloqueios, né, que estavam te impedindo. Por exemplo, quando você... Para falar em público, né? Vamos dar esse exemplo de falar em público. Né? Isso é um medo da maioria das pessoas. E ele é maior, se não me engano, ele é maior do que o medo da morte. As pessoas têm medo de falar em público, de ficar pobres e o medo da morte. Né? Olha que louco. Né? E o medo não é o medo de falar em público, é o medo de falhar em público. Né? É o medo de falhar em público. Porque as pessoas querem a aprovação dos outros, né? A gente quer ser querido, né? E muitas vezes a gente faz as coisas, né, contra a nossa própria vontade para agradar aos outros. Isso tem tudo a ver com falar em público, né? Com falar em público. E o medo de falhar. Só que como que você faz para que você tenha mais facilidade para isso? Você tem que dessensibilizar o seu cérebro. Porque na hora que você se coloca numa situação ali de falar em público, se você não tem o hábito, por exemplo, né, falar em público vai fazer uma palestra, fazer uma apresentação na faculdade, ou vai fazer uma aula como essa aqui, ó, vai abrir uma live, ou às vezes abrir um vídeo, você sozinho, e não dá conta de fazer. Às vezes não dá conta de fazer, se intimida com você mesmo. Por quê? Porque o seu cérebro está muito sensível com aquilo ali não faz parte. Então, visualizar, ele dessensibiliza o seu cérebro. Então, quando eu quero falar em público, o que eu posso fazer? O que é uma ferramenta que eu uso, inclusive? Eu visualizo. Eu visualizo, e não eu falando em público, eu visualizo já lá o final. Eu visualizo o final. Você fala, ó, acabei de falar com a galera aqui e eu vejo o resultado daquilo. Como eu gostaria de estar me sentindo
como eu vou estar me sentindo no final disso aqui, dessa apresentação. E aí o meu cérebro começa a dessensibilizar daquilo ali, porque ele não entende a diferença do que é verdadeiro, né, do que é real e do que é imaginário. Ele não sabe essa diferença. Ele não sabe. Olha que louco. E se a gente sabe usar essa ferramenta, o que pode acontecer? Para ele, tudo é real. É por isso que a hipnose funciona. Tem gente que na hipnose alucina, que vê coisas, sente coisas. As pessoas veem e sentem mesmo o que está acontecendo dentro do cérebro dela, dentro da mente dela. Ela permitiu acontecer aquilo. E para ela é tão real quanto isso aqui, ó. Quem garante que a gente não está hipnotizado agora? É que nem quando você está com a caneta na mão ali, e aí às vezes você perde a caneta, fala, nossa, cadê minha caneta? Minha caneta tá ali na sua mão. Isso é uma forma de hipnose. Beleza, Leia? Excelente dia para você aí. Às vezes você perde a caneta com ela na mão. Você está hipnotizado, porque você não tá focando nela aqui, ó. Você está com a mente em outro lugar, você não vê, esquece que ela está aqui, ó. E a nossa mente trabalha assim, ó. Olha a importância da visualização. Realmente importantíssima, hein? Agora vou falar da conversão, né? Lembra que eu falei lá no começo? Falei, já vou fazer aqui vou começar explicando, né, o como fazer, o que eu fiz aqui para que a aula acontecesse hoje, né? Conversão. Eu converti aquele problema, né, aquele caos, numa forma de trazer informação para vocês aqui, ó. Eu consegui trazer uma aula para vocês com base no caos que eu estava vivendo. Então, eu converti aquilo nessa matéria, né? Nessa aula aqui, nesse conteúdo. Olha que louco. Então, esse é o converter energia. Então, tudo é energia. Então, tudo que chega para a gente, seja caos, seja harmonia, seja qualquer situação, tudo é energia. Tudo chega em forma de energia. O que eu tenho que fazer com a energia? Os 3 Cs. É captar, converter, eu mudo ela, aí eu canalizo. O que eu fiz? Eu captei, eu estava ali num negócio, falei, cara, não vai rolar aula, não rolou, a semana que foi puxada, estou num caos aqui, tô sem calma, eu falo, opa, peraí, sem calma, peraí, captei isso aqui, converti aquele negócio ali, é isso aqui que eu vou usar. Canalizei, estou trazendo para vocês aqui, ó. Estou usando a própria energia da perda de calma para ensinar vocês como vocês fazem para retomar a calma de vocês. Olha que legal. Olha que legal. Se não tivesse acontecido nada disso, não teria essa aula aqui. Talvez isso que você está ouvindo aqui hoje seja o que você precisava ouvir. Talvez vocês estão aqui, quem está no Instagram, talvez vocês precisassem ouvir isso aqui, né? Isso aqui está sendo importante para vocês. Essa experiência de como retomar a calma. Olha que louco. Então, conversão. E aí, o que eu sugiro aqui, né? Escreva ou pense em como esse problema pode te ajudar a crescer. Olha que louco. Isso aqui, para mim, né, eu não tinha percebido. Eu coloquei no papel um movimento que eu fiz já várias vezes, né, e que muitas vezes eu deixei de fazer por simplesmente não me conscientizar dele aqui, ó, que já estava comigo, de várias coisas que eu já aprendi, que eu consigo fazer, eu sei que eu sou capaz de fazer. Mas agora que eu botei no papel, eu sempre falo, essas aulas que eu venho daqui, eu estou dando aula para mim, tá, gente? Estou falando aula aqui, eu não estou dando aula para vocês, não estou dando aula para a galera aqui, eu estou dando aula para mim. A aula aqui é para mim. Olha que louco esse lance da conversão. Isso a gente pode fazer com tudo. Com tudo. Já expliquei, já dei para vocês, falei para vocês aqui outras situações que eu passei, né? E eu já estava falando com uma pessoa, né? E comentei lá sobre uma ideia. E a pessoa, não, mas isso aí não funciona, mas não sei o quê, mas como eu vou fazer assim? Eu falei, amigo, as ideias não nascem prontas. Ideia é uma construção. Né? E aquilo ali, né? Aquela forma que a pessoa respondeu, aquele jeito ali, a pessoa já veio, tipo, meio devolvendo, atacando aquilo ali, me gerou um negócio interno. E na hora eu falei, cara, eu não vou entrar nesse debate que eu fiz. Eu saquei o caderno assim, eu comecei a escrever. Aí eu comecei a escrever de um jeito que, justificando assim, ó, por que, né, que a ideia não nasce pronta, né? Como é que a ideia funciona, né? Não trago a ideia aqui já pronta. Não, a ideia é uma construção, né? Toda ideia é uma construção. Então, como que eu vou fazer essa pessoa entender isso aqui? Então, eu comecei a colocar, a justificar no papel ali. Por que eu estou falando isso para ele, ele está rebatendo? Como que eu posso fazer? Eu não vou ficar debatendo com ele, eu botei no papel aqui. A ideia é assim, 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 aquilo ali gerou um texto para mim. E a hora que eu li, eu falo, caraca, olha que legal isso aqui, ó. Eu converti aquilo ali num conhecimento.
Eu posso ensinar para as outras pessoas. Eu não ia adiantar eu ficar debatendo com a pessoa ali. Eu converti aquela energia ali num negócio no papel, que ficou prático. Inclusive, eu já ensinei outras pessoas aquilo ali, sobre ideias. Ideias não nascem prontas. Ideia é uma ideia. Toda ideia, ela nasce, você coloca em prática e você vai lapidando. Um passinho por vez. Então, conversão. E o quinto passo aqui, que é a oração. Oração. E aí fica parecendo assim, se nada der certo, eu vou orar. Mas, vamos lá. Também pode ser isso, tá? Mas a oração é o que é? A gente confiar em algo maior do que a gente. E é exatamente isso mesmo, né? Porque é algo muito maior, assim, o que acontece dentro é muito maior do que o que a gente imagina. A gente vivencia as coisas na nossa vida e às vezes a gente fica tão focado numa coisa tão pequena. Esse é meu problema aqui. Começa a abrir, olhar de fora. O quanto que aquele problema, aquela coisa sua é importante dentro do meio que você vive, dentro da cidade que você vive, dentro do país que você vive, dentro do planeta que você vive, dentro do universo. Qual que é o tamanho daquilo ali? Qual que é o tamanho daquele problema ali? O tamanho dele é o tamanho da importância que a gente dá. Então, confiar numa coisa muito maior. A gente percebe que tudo é um grande mecanismo que está girando aí. Um grande mecanismo. Um grande mecanismo. Todo mundo é uma engrenagem nesse mecanismo. E aquilo ali que está acontecendo com você está influenciando todo o mecanismo. E todo o mecanismo está influenciando aquilo ali também. Então, está acontecendo coisas em todos os lugares. Então, percebe que tem uma coisa muito maior. Se está acontecendo aquilo ali, tem um porquê. Aquilo ali vai influenciar outras coisas, mas tem um porquê daquilo ali está acontecendo. Tem influências que estão fazendo aquilo ali acontecer. Você começar a perceber que tem algo muito maior. Então, a oração. O que é a oração? Confiar em uma força maior, além do seu controle e da sua compreensão. Além do seu controle e da sua compreensão. Por quê? Quando você começa a prestar atenção nisso, porque realmente é assim. Ó. Eu falei de uma forma bem prática. Olha só o tamanho desse mecanismo. Vai abrir dentro de uma casa. Né? É um mecanismo. Cada pessoa faz uma coisa. Cada pessoa tem uma função. Cada pessoa tem um título. É mãe, é pai, é filho. Né? Tio, é cachorro. Cada um é uma engrenagem daquela peça que a gente chama de lar, de família, de casa. Dentro da empresa, um tem uma função, outro tem outro, tem outro, tem outro. Cada um é uma engrenagem dentro daquele mecanismo que a gente chama de trabalho. Cada um tem uma função daquilo que a gente chama, daquele mecanismo que a gente chama de mundo. E tudo ali funciona assim. Então tem uma coisa muito maior. A gente ficar se pegando só naquele mundinho que está acontecendo nosso ali, aquilo ali, causa vai ficar gigantesco. E não, aquilo ali é só uma coisa muito pequena. Muito pequena. Você tem que falar para aquela sua coisa muito pequena que tem uma outra coisa muito maior do que ela. Você não vai pegar para aquela coisa muito maior e falar, nossa, eu estou com um problema muito grande aqui, ó. Para aquele problema ali, você vai falar, eu tenho um mecanismo muito maior aqui, ó, para girar isso aqui. E aonde que eu posso mexer? Então, é confiar, é orar, é o que é oração. Né? É você ora e parte para ação. É acreditar naquilo, em uma coisa muito maior. É confiar. Por quê? Isso gera fé. Né? E a fé é o que é? Confiança. Sem confiança, como é que você vai agir para resolver o problema? Percebe? Então, eu vou recapitular aqui, os 5 passos. Respiração, meditação, visualização, conversão e oração. Todos eles têm ação. Todos eles têm ação. E entrar em ação é você gerar o caos. Olha que paradoxo doido, hein? Para você voltar para a calma, você tem que tomar uma ação. E às vezes é desconfortável, putz, né? Você parar para fazer uma meditação e falar, cara, não estou conseguindo aqui, ó. Os pensamentos estão vindo, você ficar naquilo ali, ó. Tem que ter uma ação sua de você ir lá e começar a prestar atenção nos pensamentos. Né? Atenção. Então vamos lá. Caminhando para o finalzinho aqui, ó. Como que isso tudo funciona? Com aquilo que a gente vem falando desde o dia 1. Para que isso tudo funcione, tem que ter intencionalidade. Intencionalidade. E principalmente racionalidade. Então, quando a gente fala aqui, né, a gente fala de inteligência emocional. Né? Na verdade, inteligência emocional, o que eu falei, o que eu vi esses dias, que a gente tem que trocar para inteligência racional, porque ela só funciona se você tem um raciocínio lógico para que aquilo funcione, para que aquilo seja daquele jeito.
Então, putz, vale a pena eu ficar sentindo essas coisas aqui? Ou peraí, deixa eu ser intencional, parar, respirar, meditar, fazer o que eu posso fazer agora, não pensar no problema, fazer a ação que eu posso fazer agora, planejar o próximo passo, visualizar, orar, converter essa energia. Para fazer tudo isso, percebe que eu tenho que ter intencionalidade e racionalidade, e senão eu entro naquele fluxo das coisas, deixa acontecer. É o que a gente está treinando aqui, ó. Então, não basta saber. Por isso que eu sempre falo da prática, gente, porque não basta saber, a gente tem que praticar. Tem que praticar. Tem que praticar. Isso aqui é prática. Porque o jogador, né, o jogador profissional, ele não treina na hora que ele entra em campo, na hora que ele entra na quadra. Ele treina no treinamento, né? O jogador profissional não é quando ele entra em campo. Mas se você vai jogar, você sabe que você vai jogar. Né? E, para quem tá assistindo, né? Falei isso, ainda perguntei no começo, vocês perdem a calma no dia de vocês? Se vocês sabem o que vai acontecer, quantas vezes na vida de vocês perderam a calma? Quantas vezes na vida de vocês aconteceram as coisas? Percebe? Praticamente todo dia ali acontece alguma coisa. Sempre tem alguma coisa acontecendo. E a gente está treinando para lidar com isso. Ou deixa para lidar com isso aí na hora que acontece. A gente não está preparado. O que eu falei lá atrás. Falei, você não tem que ficar contando que não vai acontecer problema, ou torcendo para não acontecer nenhum problema, nada de errado, né? De errado. Não existe errado, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se a gente souber usar, souber converter. A questão é que a gente tem que estar preparado. Para estar preparado é você treinar na hora que tem que treinar, porque na hora que você está no jogo, não é hora de treino, é hora de colocar em prática. É hora de funcionar aquilo que vocês estão aprendendo aqui. Ó. Isso que eu falo e eu friso todas as vezes, todas as semanas. Estão praticando isso aqui que vocês estão aprendendo? Porque o conhecimento sem prática, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. É a mesma coisa que não saber. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Percebe? Então é isso aí, gente. Hoje, vou trazer para vocês aqui o acalmar. Né? Acalmar. Uma aula bastante prática, né? De coisas para a gente utilizar. Coisas simples, né? E todas elas, se vocês forem observar, são coisas simples. E que a gente pode treinar o tempo todo. Eu falei, a gente pode estar meditando agora aqui. A gente pode estar convertendo essa energia agora aqui. Talvez alguma coisa que você ouviu aqui, você já está usando e fala, putz, isso aqui eu posso usar para fazer esse movimento. O orar, né? O se conectar com algo maior. Fazer todo esse movimento, né? Fazer o que eu posso fazer agora. Pensar no próximo passo. Ferramentas práticas. Então, deixo para vocês aí essa aula do acalmar. Acalmem suas mentes. Busquem as soluções. Né? Busquem as soluções. Né? Não pensem nos problemas. Que vai dar tudo certo. Porque esse é o nosso natural. A harmonia é o nosso natural. A harmonia é o nosso natural. Quando está acontecendo caos, é a gente quem está colocando o caos. Então, entenda, quando ele entrou ali, utiliza ele para o seu crescimento e volta para a harmonia. Né? Volta para o seu natural. Tira o caos dali, ó, fazendo esses movimentos. Fechou, gente? Então é isso. Espero que tenha ajudado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fala, Neto. Maneiríssimo. Calma na alma. É isso aí. E o isso é o talento. Imagina nesse looping. Muitas vezes, o quanto que a gente não vai estar pronto para lidar com as situações que elas chegarem. Louco, né? Mas é isso aí, gente. Espero que essa aula aqui traga mais calma aí para o dia de vocês, para os dias de vocês, para a semana de vocês. Isso aí, bora lá. Puder abrir as câmeras aí, o André, acho que hoje não pode abrir a câmera, né? Só do Insta eu vou fechar aqui, valeu.
Bora lá fazer nosso... Aí, deu certo, hein? Bora lá fazer nosso print aí. Gente, valeu. Valeu, obrigado aí pela presença de vocês aí hoje, mais uma vez. Aproveitem aí desse conhecimento, espero que tenha agregado aí. Bora lá curtir esse sabadão aí de sol aí. Fechou? Obrigada, Fábio. Valeu, obrigado a vocês aí. Excelente sábado, gente. Bora lá.